Nossa turma, porque eu quero saber dos nossos comentaristas justamente a avaliação sobre a ausência do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o Senise falava, eu já vi a Adrilho Jorge fazendo aquelas movimentações com a corda de voz. Tô quietinho. Sei, são os trejeitos de Adrilles. Sabe aquele toquezinho? Uma sonoplastia. Tô quietinho. Sonoplastia, né? Eu quero começar por você então, meu caro. Por que você acha... Vamos jogar polêmica nessa história? Aquecimento global é uma farsa? O aquecimento global pode ser uma verdade, mas não tem nenhum tipo de prova que ele seja antropogênico, ou seja, que ele seja causado pelo homem. O mundo, a Terra, tem diversas mudanças climáticas ao longo de milhares, de milhões de anos, e que não, eventualmente, fazem uma extinção completa das coisas. Então, assim, essa cerimônia do G20, particularmente do COP20, é uma cerimônia de grandes hipocrisias. Existe essa tendência a demonizar o Brasil. O Bolsonaro fez muito bem indo nessa COP, em que ele ia ser vaiado, criticado, massacrado de alguma forma. Então você tem que reagir com uma certa ironia, que foi o que o presidente fez eventualmente. Ironia no sentido de ele estar sendo demonizado, perseguido por pseudo-progressismo vigente na maioria dos países que acham que o país desmata a Amazônia, que promove aquecimento global, sendo que o Brasil, já falamos aqui várias vezes, tem 95% de mata nativa preservada, é um dos países que mais usa energia limpa no mundo, um dos países que menos polui. Eu sou muito mais afeito às ideias do ex-ministro Salles, que falava exatamente sobre o problema urbano ambiental, né? Dos lixões, dos esgotos a céu aberto, da possibilidade das pessoas ter saneamento básico, coisa que ele tentou fazer e, eventualmente, promoveu de maneira muito incisiva. Agora, essa é uma cerimônia de ironia. A China, que é o país que mais polui, que mais emite gases, não está nem aí, e ninguém cobra ela como cobra o Brasil. A Rússia também, que é um dos países que mais poluem, mais emitem gases que pioram o efeito estufa, também é um país que não está nem aí. Existe uma indiferença calculada desses países, porque esses países são grandes produtores, todo mundo tem um comércio, então tem um perigo de haver algum tipo de animosidade entre eles. E o Brasil, que também tem um agronegócio sustentável, que utiliza menos de 1% da mata nativa na Amazônica, é um grande concorrente. Então, como o Brasil é uma economia mais frágil, as pessoas, no caso, os governantes, outros países atacam injustamente com fake news o Brasil como um grande desmatador, como um grande emissor de gases poluentes, quando, na verdade, isso é simplesmente inversão da realidade. Muito bem. Meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, no comentário do Adrilles, ele disse que se o presidente da República fosse, ele seria vaiado. Eu quero que você possa fazer um comentário no seguinte raciocínio. A ausência do Bolsonaro na COP26 é mais positiva para ele ou para o Brasil? Nesse caso específico, Paulo, a ausência do Bolsonaro na COP26 é um ganho tanto para ele quanto para o Brasil. Sabe por quê? Porque a gente esperaria que o nosso chefe de Estado pudesse falar algumas coisas que ajudassem um pouco a melhorar a relação do Brasil com o mundo, melhorar um pouco, talvez, a relação até no tema ambiental. Quem sabe o Bolsonaro mudasse de ideia em alguns pontos, se comprometesse a defender a Amazônia, coisa que não faz. Desmontou a estrutura de proteção ambiental aqui dentro, o desmatamento só cresce, ano após ano está cada vez pior. Não começou no governo dele a piora, mas continua piorando no governo dele. O IBAMA perde funcionários, disse que não tinha dinheiro, mas gastou 550 milhões para contratar militares que não conseguiram deter nada, não fizeram trabalho e agora já acabou também. Então o Brasil só piora. O Bolsonaro poderia ir para dar uma amostra desse tipo, mas é óbvio que ele não faria isso, né? A gente viu ele no G20 agora na Itália, a gente só pagou papelão ali, passamos vergonha, infelizmente. Então, acho realmente, para o Brasil, é melhor, inclusive para a questão ambiental, é melhor que Bolsonaro não vá nos poupe de mais um vexame que ele causaria no resto do mundo e que pelo menos não piore ainda mais a percepção. Se ele fosse, não iria ajudar nada, iria piorar a percepção. Agora, no tema do aquecimento global. O aquecimento global é uma realidade. Tanto o fato do mundo estar ficando mais quente, dos eventos climáticos extremos estarem se tornando mais comuns, com efeitos ruins, inclusive para o Brasil. Veja o efeito de secas pelo Brasil, por exemplo. Veja o efeito de enchentes ao redor do mundo também. O clima muda e se torna mais extremo e imprevisível. Tá? Então tem efeitos no mundo inteiro. E sim, grande parte dessa mudança é causada pelo homem. Por quê? Porque desde a industrialização, desde o século XIX, a gente começou a botar muito gás carbônico na atmosfera. E isso está gerando efeitos reais. O mundo precisa estar junto para resolver isso. Agora, é difícil. Isso exige sacrifícios de todos.
Tem muitos países que têm um discurso ambiental do governo até positivo, legal, vamos diminuir, mas cujas práticas não refletem isso. Eles ficam muito aquém do discurso deles, fazem muito menos do que falam, mas pelo menos falam na direção certa. O Brasil não é o grande vilão do aquecimento global, não. Tem gente que polui mais que a gente, mas na medida em que a gente permite o desmatamento cada vez mais desenfreado das florestas, que capturam carbono, a gente, infelizmente, está contribuindo com isso também. Seria importantíssimo para o Brasil e para todos os países do mundo terem um compromisso real, e digo mais, a floresta brasileira de pé, a gente deveria receber dinheiro por isso no resto do mundo. Então, a gente deveria, primeiro, fazer a nossa lição de casa e, segundo, ser os protagonistas da agenda ambiental para justamente ela pode nos beneficiar. Agora, com Bolsonaro, minha gente, a esperança disso acontecer é zero. Muito bem. Zoe Martins, e essa ausência da China também nesse evento? Como é que você viu? Olha, zero surpresa. Eles estão fugindo do debate, obviamente, mas eu queria, Paulo, focar aqui no Brasil, que eu acho que é mais importante, rebater algumas coisas que o Joel falou, como que o Bolsonaro não saiu muito bem na Itália. Como assim? Cadê os jornais falando mal do Bolsonaro? Ele não deu o que falar. O Bolsonaro se saiu muito bem, a multidão nas ruas apoiando o presidente. Deu uma ótima entrevista na Itália, falou sobre os recursos que destinou aos governadores e prefeitos, falou sobre o Brasil emitir apenas 1,7% do carbono, falou sobre 2/3 do território brasileiro estar totalmente preservado, falou sobre que estavam falando que o Brasil decresceria 10% e só decresceu 4%. Então, ele está trazendo para o mundo aquilo que a imprensa não traz. A imprensa só traz coisas ruins, né? A imagem do Brasil está destruída por causa da imprensa. Então, o Bolsonaro está fazendo um ótimo trabalho divulgando os feitos do governo. E na COP26 fez muito certo de não ir. Ninguém ia ouvir o que ele estava falando. Por mais correto que tivesse, por mais dados que levasse, ninguém ia ouvir o que ele estava falando. Então, fez muito bem de mandar seus técnicos lá para representar o Brasil.